Boa tarde a todos, eu me chamo Rafaela Rosa e vou apresentar o resumo desse trabalho que é intitulado Morte e Morrer em Oncologia, relato de experiência a partir da extensão universitária. Esse trabalho ele foi orientado pelo professor Dr. Gunnar Teitz e tem em sua autoria eu, o professor, o discente Christian Carelli e agora, já formada, a médica Natália Brito. Falo com muita alegria aqui já no início, desde o momento em que eu submeti esse trabalho na SIAC até hoje, esse trabalho estava em um processo de edição e agora já foi publicado numa revista, portanto eu trouxe a referência logo aqui no início. Bom, de início eu trago aqui um pouco na introdução alguns aspectos importantes sobre a temática da tanatologia, o estudo da morte e do morrer. A gente sabe que a morte ela é um evento biológico e inevitável em algum momento da vida humana, Mas não somente isso, essa morte ela se trata de um processo construído socialmente. E isso é possível de se observar ao analisar um contexto histórico, onde, por exemplo, na antiguidade, os mortos eles eram temidos, mantidos afastados. Já no contexto de Idade Média, a gente tem o homem vivendo de forma mais familiarizada com essa morte. A morte acontecendo dentro de casa, as fotografias dos entes queridos que partiram espalhadas pela casa, criança participando dos velórios, por exemplo. E então a gente chega na sociedade atual, onde a gente encontra muito essa negação da morte, a morte significando quase que um fracasso, a interrupção de projetos de vida. Essa percepção da morte da sociedade atual, ela se dá muito por conta dos avanços tecnológicos na área da saúde, Os grandes hospitais, sendo referência dos locais onde o objetivo é principalmente a cura. E não tendo essa cura, esses locais passaram a ser onde essas pessoas vêm a óbito, Abandonando todo aquele contexto familiar dentro de casa. Essa morte ela passa a ser evitada a todo custo, sempre em busca de medidas de cura e cura. Sendo então a morte nesse contexto geralmente hospitalar. Então os profissionais de saúde, claro, os acadêmicos dessa área, passaram e passam a lidar com proximidade desses momentos. Portanto, é muito importante identificar os sentimentos e as percepções dessas pessoas e, claro, é essencial um bom preparo desses profissionais de saúde para lidar com esses momentos. Bom, assim, falando um pouco desse preparo, a gente chega na educação para a morte. Na literatura, a gente consegue observar que as especialidades acadêmicas acabam priorizando a cura, e isso, de certa forma, acaba afastando a naturalidade da morte do dia a dia do profissional de saúde e também dos acadêmicos, Levando a muitas vezes um despreparo no cuidado com a morte. Eu digo não somente o cuidado profissional, do preparo do corpo, de atestado de uma morte, mas também o preparo emocional, pessoal, o preparo para lidar com essa família e também com o próprio paciente nesse processo de morte e morrer. Então, a gente vê aí uma nítida importância da abordagem da tanatologia nos cursos superiores da área de saúde. A partir dessa reflexão sobre alguns aspectos teóricos, esse estudo ele enfocou a temática da morte e morrer do paciente com câncer, por se tratar de uma doença onde frequentemente precisamos lidar com pessoas em cuidados paliativos, E o objetivo desse estudo é de apresentar uma ação de extensão universitária realizada em uma universidade pública federal sobre o processo da morte e do morrer do paciente com câncer. Bom, esse trabalho ele se trata de um relato de experiência em um curso de extensão que se baseia ali, no tripé da Universidade de Ensino, Pesquisa e Extensão, dispensando então a submissão ao Conselho de Ética, porque não se trata de uma pesquisa, mas sim de um relato de experiências vivenciadas a partir da descrição de alunos de cursos da saúde que participaram do primeiro curso de extensão em oncologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé. Foram utilizadas músicas com o objetivo de proporcionar aos alunos uma reflexão sobre o processo de morte e morrer, e essa reflexão ela se deu a partir da seguinte questão: qual o significado da morte e do morrer de um paciente? Os discentes se expressaram por meio da linguagem escrita sobre a temática. Bom, por meio dos relatos, a gente consegue perceber que o processo de morte e morrer, ele atinge algumas esferas do cuidado, que são elas esfera biológica,
psicológica, social e espiritual. A maioria dos participantes ainda abordou mais do que uma dessas esferas, principalmente a espiritual e a psicológica. E esse resultado ele evidencia que a reflexão da morte e do morrer é complexa e demanda uma abordagem multidisciplinar, principalmente durante a formação. Falando da importância dessa abordagem durante a formação acadêmica, a gente encontra na literatura que a maior parte dos cursos de saúde não possuem disciplinas curriculares que tratem da temática de morte e morrer, sem ser apenas em caráter biológico, né? Ou seja, que abram espaços para subjetividades, sentimentos, representações, enfim. Essa morte, ela precisa ser abordada nessas outras maneiras, porque senão esses profissionais acabam sendo capacitados somente para o cuidado com a vida, e não também do cuidado com a morte, do preparo de lidar com o processo. Bom, e quando esse profissional, ou então um acadêmico, ele não aprende a lidar com a morte, quando se tem um despreparo, essa morte, quando se apresenta, pode trazer sensação de frustração e também sentimentos de incapacidade, porque até então a cura era a grande meta, podendo até gerar sentimentos de impotência, insuficiência, frustração, e tudo isso foi relatado nessa experiência descrita nesse trabalho. Portanto, analisando tudo isso, a gente entende que trabalhar com o processo de morte e morrer na graduação significa ofertar a esses estudantes base para que compreendam esse processo. A experiência desse trabalho serviu principalmente para apontar a importância de abordar curricularmente a tanatologia durante a formação profissional. Bom, já chegando ao fim, esse trabalho ele trouxe uma reflexão importante sobre o processo de morte e morrer do paciente com câncer, apontado pela fala dos próprios participantes, e traduzidas em um cuidado que vai além da dimensão técnica e tecnológica, devendo ser pautada em um olhar biopsico-sócio-espiritual, né, em todos os aspectos. A experiência ela serviu ainda para apontar a importância de se abordar curricularmente o tema de morte e morrer durante a formação do profissional de saúde, para que o foco não seja apenas e exclusivamente a cura e o tratamento das doenças que serão encontradas no dia a dia. Dessa forma, com o passar do tempo, talvez a morte deixe de ser como um tabu e passe a ser debatida e vista com a naturalidade que deve ser. Afinal, trata-se de um processo inerente ao ser humano. Queria agradecer pela atenção de todos e boa tarde.